Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós temos mais uma edição do Café com Ciência, né, com a professora Paula, e a Larissa hoje será a nossa moderadora, tá? Então, Larissa, tudo contigo, apresentação. Uma boa tarde para todos nós. Então, primeiramente, bem-vindos a mais um Café com Ciência. Meu nome é Larissa, como a Daza já disse, e eu faço parte da comissão organizadora do café, juntamente com o Fernando, o Denner e a Ju, e com a nossa excelentíssima Daza como coordenadora. Vamos para alguns avisos. Sobre a certificação, eu peço que vocês mandem no privado, aqui na plataforma, para o Café com Ciência, os dados de vocês para a gente fazer a certificação, ou vocês podem mandar também por e-mail. As perguntas, elas serão lidas no final, mas vocês podem ir fazendo as perguntas durante a conversa. Sobre as nossas redes sociais, nós temos Facebook e Instagram, que o link está disponível aqui no chat para vocês acessarem. Também tem a novidade agora que nós temos um canal no YouTube. Então, vocês vão poder ver na íntegra as nossas palestras e rodas de conversa. Bom, o tema da reunião de hoje é a paleontologia no litoral, achados fósseis na praia do Rio Grande do Sul. E a nossa querida palestrante é a professora doutora Paula Dias, que é geóloga formada pela Universidade Federal de Rio Grande, a URGS, mestre e doutora em geociência na área de concentração de paleontologia, também pela URGS. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande e professora permanente do programa de pós-graduação em oceanologia. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em paleontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: icnologia, Permiano, Jurássico, Quaternário, Bacias de Pelotas, Paraná e Parnaíba. Então, para dar início à nossa conversa, hoje ela não vai ser uma palestra, que é o que geralmente estava sendo nos outros encontros. Hoje vai ter um formato um pouco diferente. E vamos começar pedindo para a nossa querida palestrante falar um pouquinho sobre a área que ela atua. Bom, obrigada, Larissa, obrigada, Daza, ao Denner, né, que foi quem me contatou para participar com vocês, né, desse evento da biologia, da FURG. Fico muito feliz, então, pelo convite. E, bom, então, a paleontologia, né, é a área da ciência que estuda os fósseis, né, o que seriam os fósseis, né, são os seres vivos, né, que em sua maioria já não existem mais, que de algum modo acabaram fazendo parte do registro geológico do nosso planeta, certo? Então, dentro dos fósseis, os mais conhecidos, sem dúvida, né, são os dinossauros, né? O grupo de vertebrados mais conhecido são os dinossauros, né? De invertebrados, os meus alunos vão se lembrar com certeza, né? Das trilobitas, né? De outros materiais. E é claro que, além de vertebrados, invertebrados, a gente vai ter plantas também fósseis, né? E os icnofósseis, que, como a Larissa falou, é a área da paleontologia que eu tenho um enfoque no meu trabalho, né? Que daí, como eu sempre trabalhei com vertebrados, eu trabalho com os traços, os icnofósseis de vertebrados, dentre eles pegadas, tocas, né? Que são os vestígios dos animais. E claro que com coprólitos também, que são as fezes deles. Então, todos os traços, todos os vestígios deixados pelos animais, os vertebrados nesse caso, que foi o meu trabalho. Larissa? Tô aqui. Então, vamos para o primeiro tópico. A gente separou em tópicos, organizou em tópicos das perguntas para a gente, a conversa, no caso, para a gente ir mantendo uma linha de raciocínio. Então, o primeiro tópico é cursos da FURG. A primeira pergunta seria: quais cursos podem seguir na paleontologia? Bom, dentro dos cursos da FURG, né, a gente tem uma infinidade de cursos, mas os que têm uma disciplina propriamente sobre paleontologia são a biologia, né, a biologia, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, que tem uma disciplina de paleontologia. A oceanologia tem uma disciplina que é eletiva, então, que envolve a paleontologia, que é ministrada pela professora Adriana.
Mas dentro de outros cursos, os cursos de geografia e arqueologia também abordam, dentro de algumas disciplinas do curso, a área da paleontologia, né? Então, esses são os principais cursos que têm como uma sub-área, dentro deles, a paleontologia. E quais programas nos permitem, de pós, no caso, qual programa de pós nos permite segmento na FURG? Bom, atualmente, o único programa de pós-graduação que tem a paleontologia como uma área de pesquisa é o programa de pós-graduação em oceanologia, tá? O antigo programa de pós-graduação em oceanografia física, química e geológica. E nesse programa a gente tem a professora Adriana, né, que é a outra geóloga, a outra paleontóloga da FURG, e eu como pesquisadoras, né, na área da paleontologia. A Adriana é muito mais voltada para a paleoceanografia, e eu, então, para paleontologia de vertebrados e ictinologia, com certeza. Mas alguns outros programas também podem vir a abordar, né, como a oceanografia biológica, né, e também o de ictinologia do ICB. Então, vamos para o próximo tópico, que seria os fósseis do Rio Grande do Sul. Qual a importância do Estado para a paleontologia no Brasil? Bom, o Rio Grande do Sul tem uma infinidade, então, de rochas, né, que fazem parte, que são extremamente antigas, né, e das rochas sedimentares que a gente tem no estado, a bacia do Paraná, que ocorre na região central do Rio Grande do Sul, ali na região de Santa Maria, né, Mata, acho que todo mundo já ouviu, mas também mais para o sul, na região de Bagé, Livramento, Rosário do Sul, elas possuem as rochas, então, da bacia do Paraná. E na nossa costa, aqui, a gente tem a bacia de Pelotas, que também contém fósseis, certo? Para a paleontologia brasileira, o Rio Grande do Sul tem, então, rochas que só ocorrem aqui no estado, e não ocorrem em outras regiões do Brasil, como as rochas do Triássico brasileiro. Então, a região central do estado é extremamente importante, por causa das suas rochas triássicas, e também por causa de alguns achados, né, alguns, ou melhor, vários achados, que vêm desde o Permiano, né, incluindo o Triássico, e o Jurássico também, que é um outro período que tem um pouco registro no Brasil, certo? E quais fósseis que a gente consegue encontrar aqui no estado? Bom, nós temos diferentes tipos de fósseis, tanto invertebrados, vertebrados, né, icnofósseis, né, que são os traços, microfósseis, a gente tem várias ocorrências, vários pesquisadores, né, aqui no Rio Grande do Sul, e dentre eles, né, todas essas infinidades, a gente tem na região próxima aqui de Porto Alegre, de Mariana Pimentel, a gente tem a flora de Glossópteris, que é importante, que mostra o link, então, da América do Sul com a África, com a Antártica, com a Índia, que quem já passou pela cadeira de paleontologia já se lembra disso um pouquinho, né, que é a flora de Glossópteris. Então, são fósseis de plantas que são extremamente importantes, que foram usados para comprovar a tectônica de placas. E entre vertebrados, a gente tem diferentes dinossauros, os primeiros, né, as primeiras ocorrências de dinossauro, a gente está na região onde os primeiros dinossauros surgiram. Então, a gente tem dinossauros também, basais, que a gente chama, os primeiros. A gente vai ter fósseis de vertebrados mais antigos ainda, né, como Pterajudens, que são do Permiano e que só foram encontrados até o momento aqui no Rio Grande do Sul. E também temos traços fósseis que são extremamente importantes por trazerem algumas informações que não se conseguiria ter do registro geológico se não fosse por eles, como, por exemplo, a gente tem a única evidência de tênia, de ovos de tênia em coprólitos de espiralados, que seriam, então,
possivelmente de tubarões, de um animal com intestino espiral, né? Então, esse é o único vestígio que se tem no mundo que tem esse link já, desde o Permiano, de tênias com vertebrados, né? É a única comprovação que a gente tem. E temos também uma infinidade de fósseis do quaternário também, principalmente aqui na região costeira do estado, mas também temos fósseis da megafauna quaternária nas partes mais interiores, próximos às barrancas dos rios, por exemplo, lá em Alegrete se tem, em Uruguaiana se tem registro também de fósseis do quaternário, da megafauna, dos megamamíferos que a gente conhece bem aqui do quaternário. Agora eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente a história da plataforma continental, as transgressões e regressões marinhas, comentar um pouco sobre isso. Tá certo. Bom, então, como eu citei um pouquinho dos fósseis do quaternário, né? Então, a região costeira do Rio Grande do Sul, ela é muito importante pela abundância de fósseis quaternários, principalmente de vertebrados e invertebrados, tá? Os macrofósseis que a gente chama. Na nossa região costeira, então, a gente tem diferentes registros de rochas e sedimentos que foram formados quando o nível do mar subia e descia, né, das transgressões e regressões marinhas. A gente vai ter, então, uma sequência na planície costeira de eventos registrados. Então, o mais antigo seria a barreira 1, de 400 mil anos, certo? E a barreira 2, um pouquinho mais nova, a 3 e a 4, que é a atual. Mas na parte submersa, esses mesmos eventos de subida e descida do mar, né, também ficaram registrados. Então, na parte continental hoje a gente tem as máximas, né? Então, quando o nível do mar subiu mais, registrado. E na parte que está submersa, a gente vai ter, então, essa mesma sequência, mas dos eventos quando o nível do mar estava mais baixo. Na parte costeira, a gente consegue ver bem, por exemplo, a nossa planície atual, o que ela é composta, né? A gente consegue ver a linha de praia, então vocês conseguem imaginar comigo um pouquinho. A gente tem a praia, né? E atrás da praia, o que a gente vai ter? Vai ter as dunas, né? E depois das dunas, a gente vai ter as lagoas ou lagunas. Então, a gente vai ter todo esse sistema de sedimento de cada um desses ambientes. Eu acredito que cada um de vocês consegue imaginar comigo. Na praia, a gente tem aquela areia, né? Aquela região mais baixa, aquela areia fina. As dunas compostas, então, né? Com estruturas diferentes do que a gente vê, apesar de ser praticamente a mesma areia que a gente tem na praia, ela vai ter umas estruturas diferentes. E a parte das lagoas e lagunas, a gente vai ter, então, aquele sedimento mais lamoso, né, com mais vegetação. Então, essa sequência toda, a gente acaba encontrando também na parte submersa. Então, quando a gente está trabalhando nas praias, a gente às vezes encontra, principalmente na parte do litoral sul do estado, rochas que são compostas por esses diferentes tipos de sedimento, né? Às vezes a gente encontra como se fosse um arenito, né? Uma rocha arenítica litificada, e a gente sabe que a costa gaúcha, a gente não tem grandes costões rochosos, né? A parte que tem rocha na nossa costa é só lá em Torres, lá para o litoral norte. Então, em todo o litoral sul, a gente não tem rochas aflorando. E mesmo assim, a gente acaba encontrando rochas sedimentares nessa parte sul, principalmente. E essas rochas são provenientes desses depósitos, em sua grande maioria, que hoje estão submersos. Então, a gente encontra rochas, fragmentos de rochas, que são compostos por conchas, por exemplo, iguais, em sua maioria iguais às que a gente acaba encontrando na beira da praia hoje, né, que os animais ainda estão viventes, né. A gente acaba encontrando também arenitos, rochas compostas por areias, e muitas vezes até argilitos ou pelitos, que são rochas compostas por essa sedimentação mais fina, de argila, de pelito.
Larissa? Oi. Consegui explicar direitinho? Ótima explicação, professora. E sobre a prospecção de fósseis da praia, como os fósseis são encontrados? Bom, a gente tem, então, esses fragmentos de rocha que a gente encontra na beira da praia. Em alguns casos, em muitos casos, a gente acaba encontrando essas coquinas, né, que são rochas compostas por fragmentos de concha e conchas, né, não fragmentadas. Essas conchas, muitas delas são fósseis, né, existe uma briga na ciência do que seria propriamente um fóssil, né. Alguns dizem que o animal teria que estar extinto, alguns dizem que teria que ter uma determinada idade, né, para ser considerado um fóssil. Alguns dizem que ele deveria sofrer os processos de litificação para virar uma rocha, né? Mas a gente sabe que existem mamutes que estão congelados, por exemplo. Então tem uma briguinha sobre o que é fóssil ou não. Eu não vou entrar nessa briga propriamente dita. Não cabe aqui, né? A discussão já não devia nem ter falado. Mas, quando a gente encontra essas rochas, elas estão sendo retrabalhadas pela dinâmica costeira, né? Então, as ondas, imaginam, remexem em fundo, esses fragmentos vão se, cada vez se transformando em fragmentos menores, vão se quebrando, e aí a gente vai tendo, então, essas conchas, eu estou falando das conchas porque é bem fácil de se imaginar, né? Então, a gente vai ter essas conchas que estão litificadas, que estão mineralizadas, né, estão mais resistentes, sendo fragmentadas e jogadas de volta na praia. Nessas rochas, em muitos casos, a gente tem, então, por exemplo, essas rochas são fósseis, mas a gente também pode ter, por exemplo, se a gente está falando do ambiente marinho, dentes de tubarão, restos de peixe, então a gente pode ter vértebras de peixe, que são relativamente comuns de se encontrar. A gente pode ter ossos de baleia, bulas timpânicas, a gente encontra, com relativamente... Não são comuns, mas não são extremamente raros, né, de se encontrar, então, na nossa costa. Em alguns casos, vértebras de tubarão, que são difíceis de ser preservados, mas a gente acaba encontrando, né, e diferentes fósseis, a gente encontra outros bivalves que são fósseis, que já estão extintos, a gente acaba encontrando na beira da praia também, né, algumas espécies de ostras que a gente não encontra mais. A gente também tem fósseis de animais continentais, encontrados na faixa de praia também, que você encontra o osso propriamente dito, né, vou usar o termo osso, podemos encontrar dentes, né, outros fragmentos corpóreos, mas que também são provenientes de depósitos que estão submersos, certo? Que foram retrabalhados e estão submersos, a gente encontra animais terrestres, por quê? Porque antes o nível do mar estava lá embaixo. Então, hoje, o nível do mar subiu e retrabalha esses depósitos continentais que estão submersos. Então, a gente acaba encontrando diferentes espécies de preguiças gigantes, toxodonte, né, que era um animal relativamente comum, de um tamanho de um hipopótamo, né? A gente encontra diferentes espécies de cervos, né? Cervos grandes, cervos que a gente encontra até hoje, que são espécies vivas, que ainda estão viventes, né? Nós encontramos também macrauquenes. Deixa eu pensar mais que fósseis que a gente tem. Agora tá me fugindo. Tem as imagens, viu? A gente se esquece um pouquinho, gente. Deixa eu pensar. Bom, encontramos diferentes animais, né? Isso na linha de praia. E como que a gente encontra eles? Bom, principalmente em regiões que a gente tem uma grande concentração de material fragmentado, né? De restos dessas rochas. E onde elas estariam, principalmente? Na região dos concheiros, que fica ao norte do Hermenegildo, né? E ao sul
do cassino. Ali a gente acaba encontrando bastante material fóssil, né, que se encontra rolado. Então, a gente não encontra eles, em sua grande maioria, dentro da rocha. Existem alguns casos que a gente encontra na própria rocha um fragmento, além das conchas, né, que é bem comum de se encontrar, mas, por exemplo, uma vértebra de um peixe, um dente de tubarão. Então, dentro dessa coquina, que é essa rocha composta por fragmentos e por restos de conchas. E como que a gente identifica esses fósseis? Bom, isso é uma perguntinha, vamos dizer assim, difícil de responder sem estar vendo o material. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de vertebrados, esse material que vem do mar, ele tem uma mudança de coloração por causa da química, né? Da questão toda química. Ele se transforma em um material mais escuro, mais preto. E é claro que muitos deles, eles estão mineralizados. Então, tu tem os poros de um osso, por exemplo, todo ele preenchido. Então, tu vê que é um osso, né? Vamos dizer assim, tu vê que é um osso, que tá escuro, mas que tu tem os poros todos preenchidos, né? Então, ele tem uma mudança no peso dele. Se tu bater nele, ele não vai ter um som mais, ele vai ter um som mais agudo, vai ser mais como se fosse duas pedras se batendo, por exemplo, né? E não um som mais grave, por exemplo, quando tu bate dois fragmentos de ossos, né? Que são frescos, vamos dizer assim. Então, quando a gente está falando de vertebrados, a gente tem principalmente essa mudança de coloração. Mas quando a gente fala de restos de vertebrados que foram preservados não no ambiente subaquoso, a gente pode ter a mesma coloração de um osso fresco. Então, ele pode ser completamente branco, como um osso. Então, chega certo, se tu encontrar ele fora da rocha, tu pode até ficar na dúvida se ele realmente é fóssil ou não. Então, na beira da praia, a grande diferença é que ele vai ter uma coloração diferente. Mas um osso que fica muito tempo em contato com a água, ele às vezes fica com uma coloração mais escura. Ele demora até ele perder essa água, até ele ficar numa coloração mais clara, mais branca. Daí não tem dúvida que é um material fresco, né? Um material recente. Então, essa mudança de coloração, normalmente ela está associada, e isso lá permite que seja mais fácil da gente reconhecer os materiais fósseis na beira da praia, por causa da água do mar, né? De eles estarem em contato com a água do mar. Os dentes também ficam um pouco mais escuros, mais pro preto, mais acinzentados também. E as conchas, algumas mudam um pouco a coloração também, né? Ficam com uma coloração mais marrom. Mas não é uma regra essa mudança de coloração, principalmente nas conchas, né? Nesses invertebrados, que são os mais comuns. E como funciona a datação desses fósseis? Bom, existem diferentes formas da gente datar, né? A gente tem as datações comuns, são feitas como são de isótopos, né? Como são feitas nas rochas, onde tu fragmenta todo o material, envia para um laboratório, e eles fazem a datação por diferentes métodos, né? Por diferentes elementos. Existem datações que a gente também faz do sedimento. Então, nas barreiras, né, como eu falei, da barreira 1, 2 e 3, né, a 4, que seria a nossa atual, a gente pode datar elas de formas diferentes, né? Então, tu pode datar por termoluminescência, onde tu consegue, quimicamente lá, magicamente, tirando um pedaço, né, do sedimento, que não teve mais contato depois que ele foi soterrado, ele não tem mais contato, por exemplo, com a luz do sol, eles conseguem fazer direitinho o exato quando que esse sedimento deixou de ter contato com a luz do sol. Então, quando que ele foi soterrado. Então, eles conseguem te dar uma data perfeita para te dizer quando que aquela rocha não foi mais exposta. Aquele sedimento não foi mais exposto. Então, eles conseguem fazer essa datação. Certo? Então, depende do material que tu tá fazendo. O material da praia normalmente é feito datação de dentes, eles ficam mais protegidos, né?
Mas, mesmo assim, ainda tem é muito difícil, porque o material está sendo transportado e rolado tanto, né, pela ação das ondas, imagina a dinâmica costeira toda agindo, então é mais difícil de ser datado. Mas existem datações que são feitas tanto nas conchas, né, quanto principalmente em vertebrados em dentes. Agora a gente vai para um tópico importante, que é sobre os coletores, também importante, né? Muito Qual a importante. importância do auxílio da comunidade? Por exemplo, achei um fóssil. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, na verdade, as únicas pessoas que podem coletar um fóssil são pessoas que são aptas para isso. Por que que isso é importante da gente dizer? Porque toda vez que tu retira o material fóssil do local onde ele foi encontrado, onde ele apareceu, vamos dizer assim, no caso da praia, ele é um pouquinho confuso em relação a isso. Mas vamos pensar, então, primeiro, se a gente está no Arroio Chuí, nas barrancas do Arroio Chuí. Estou caminhando ali, um dia quente de verão, e encontrei um fragmento de uma preguiça gigante, né? Um fêmur de preguiça gigante. O que eu devo fazer? Eu não devo retirar esse material desse local. Por quê? Pense, se vocês estão um dia caminhando em um lugar, e viram uma conchinha bonita nesse local, vocês querem voltar nesse mesmo local no outro dia, vocês conseguem chegar exatamente naquele local que vocês tiraram aquela concha bonita? É muito difícil. Então, a gente não retira o material, tá? Então, só as pessoas que têm esse contato melhor, então, por exemplo, atualmente, o que é considerado paleontólogo, né, seria uma pessoa que fez um mestrado e doutorado em paleontologia, ou que sua graduação envolva paleontologia. Então, um biólogo, um geólogo, ele tem esse conhecimento para coletar um fóssil, né? Mas a gente costuma chamar um paleontólogo. Por quê? Se eu retirar o fóssil dali, eu posso perder o local, realmente, que ele saiu. Então, eu posso perder a noção do tempo que ele estava, né? Então, ou seja, eu posso dizer que aquela preguiça gigante, ao invés de ter vivido há 15 mil anos, ela viveu há 35 mil anos. Por quê? Na minha memória, aquela preguiça saiu desse local. Não. Ela pode ter saído de um outro local. E o local, a estratigrafia, né, a posição desse material, quando ele está na rocha, ela me diz tempo. Então, isso é a importância. Então, quando eu encontro o fóssil, o ideal é não coletar, certo? É chamar alguém que tem essa habilidade. Então, se tu mora, por exemplo, em Santa Vitória, encontrou, tu vai no museu de Santa Vitória, fala com o Jamil, e o Jamil vai lá e coleta, por exemplo. Ele é um paleontólogo, né? Então, ele não vai perder esses dados. Ou, não, vocês estão em um local completamente diferente, entre em contato com a universidade, né? Eu estava em Santa Vitória, mas sou de Rio Grande. Entre em contato com a FURG, vai encontrar o nosso laboratório, o laboratório da professora Adriana, que vai ser apto, vai lá coletar esse material, certo? O problema é que nós, quando estamos caminhando na beira da praia, acabamos encontrando o fóssil, né? E aí, o que tu faz? Ou a onda vai passar e vai levar esse material embora, e eu posso perder ele, ou eu tenho a comunidade, essa pessoa vai coletar o material. Só que esse material, ele pode ser extremamente importante, ele pode ser um material que não foi encontrado por ninguém. Então, deve-se levar esse material para um museu ou para uma universidade, né, onde tenham paleontólogos trabalhando, que vão poder, então, reconhecer esse material e preservar esse patrimônio nosso, né? Então, essa é a importância. A gente nunca sabe que material é que a gente encontrou. Mas é só um dentinho de tubarão, né, que é muito comum de se encontrar. Mas esse dentinho de tubarão pode ser de um animal que a gente não sabia que existia, que viveu na nossa região. Então, isso é muito importante, que a gente leve os materiais, né, e anote, junto com esse material, aonde vocês encontraram, né. Isso é muito importante. Tá? Porque... Desculpa, eu te interrompi. Não, é só para finalizar, porque isso é um dado que pode ser muito importante para uma pesquisa sendo realizada, né. Com relação a esse material na praia que é encontrado,
como eu falei, as ondas acabam retrabalhando e a gente acaba perdendo o material, né? Então, existem pessoas da comunidade que têm o contato já com pesquisadores que levam esse material, que entram em contato. Por exemplo, tem um senhor que nos liga frequentemente dizendo: professora, encontramos novos materiais, quando a senhora puder, passe aqui, eu tenho tudo guardado para lhe entregar. Então, ele guarda todo o material com as devidas anotações, né, e me entrega esse material para a gente poder fazer a pesquisa realmente, né, do material fóssil. Diga, Larissa. Desse mesmo tópico, tem mais uma pergunta, mas eu acredito que ela já tenha sido, acho que respondida, que é como um coletor amador pode auxiliar na pesquisa científica? Não sei se teria mais alguma coisa para complementar. Essa é a importância, né? Tirando esse caso raro, né, que é o que acontece aqui na nossa costa, de que o material já está tirado da sua rocha original, né, ele já foi transportado, ele pode ser perdido facilmente por causa da dinâmica costeira. A gente tem esses coletores. No Brasil é proibido, né, como eu vim falando, sempre que quem tem que coletar tem que ser um profissional com essa habilidade, porque senão se perde dados. Então, quando a gente vê essas notícias, foi encontrado um dinossauro, né, por um senhor lá na região de Santa Maria. Esse senhor não pode retirar o dinossauro da rocha, ele chama alguém com habilidade. Ele pode destruir o material, né? Tu vai tentar tirar algo de dentro da rocha, é difícil pra gente com as ferramentas certas, né? Imagina uma pessoa, um amador. Ele pode estar com toda a boa vontade, mas ele pode acabar destruindo o material. E os fósseis, eles são patrimônio da União. Então, eles pertencem a todos nós. Então, essa é a importância sempre desse cuidado na hora da coleta, tirando raras exceções, que a gente tem essa flexibilidade, então, dessa parceria com a comunidade, como na região ali do Hermenegildo, principalmente. Agora um tópico que eu acho bem interessante, que é fósseis em casa, que eu já vi algumas pessoas guardando fósseis. Qual é a problemática de manter fósseis em casa? É proibido. Essa é a problemática. É proibido. Fósseis brasileiros não podem estar em coleções particulares. Eles, como eu falei, eles fazem parte, eles são patrimônio brasileiro, então eles têm que estar disponíveis para acesso a estudos, a pesquisa. E aonde eu não posso entrar na casa da pessoa a hora que eu quiser, não é verdade? Está dentro da casa dela, né? Propriedade privada. Agora, dentro da universidade, os pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, do estado, do mundo, vão entrar em contato e vão ter acesso a esse material. Então, essa é a importância, né? Não se pode ter fósseis em casa. Tu pode ser multado, né? Tu pode, dependendo, existem casos que a gente sabe de pessoas que foram presas. Existem alguns estrangeiros que são proibidos de entrar no Brasil porque eles traficam fósseis, né? É proibido vender fóssil brasileiro. Então, não tenham fósseis em casa, né? Encontraram, contatem um pesquisador, um museu da região, que essas pessoas saberão o que fazer e como auxiliá-los, né? A vocês não cometerem um crime, que é um crime. Certo. Vamos para o próximo tópico, que seria antropoquinas. São e o que nos dizem? Bom, isso é bem interessante, né? Porque quando o nosso laboratório sai para fazer as coletas na praia, né, esses fósseis do quaternário, né, ao longo das praias ali da região sul do Rio Grande do Sul, em algumas dessas saídas a gente encontrou, então, algumas coquinas que tinham fragmentos e alguns materiais já tinham sido encontrados, estavam no laboratório por professores e pesquisadores antes de mim e da minha equipe estarem no laboratório, que tinham fragmentos, eram rochas, que tinham, então, restos de concha, que a gente já sabe que são as coquinas, né? Mas que tinham materiais produzidos pelo homem, por exemplo, tampinha de garrafa, né? Prego, brinco. Então, tu tinha uma rocha que tinha um material humano.
certo? E foram encontrados como? Ao longo da costa. A gente fazendo essa prospecção de fósseis, a gente acabou encontrando também esses materiais humanos dentro da rocha. E até plástico, né? Com esses fragmentos de concha. E foi aí que foi batizado a antropoquina, certo? Então, são, vamos dizer assim, são restos de materiais produzidos pelo homem, anexados pela sedimentação, né? Que estão virando rocha, atualmente. Larissa? E, bom, agora o próximo tópico seria... tem mais alguma coisa para salientar sobre as antropoquinas, professora? Bom, então vou falar mais um pouquinho. Então, eu sei que é um tema bem interessante, eu acho que eu fui muito sucinta, né? As antropoquinas, elas são uma descrição inédita, né? Que foi feita recentemente por uma equipe da URGS, certo? O professor Gerson Fernandino, que está ali no Seclimar, né? Que quando ele trabalhou na FURG, a gente iniciou, então, esse processo de descrição desse material, que já tinha sido coletado e que também foi encontrado pela gente, pelo laboratório, na nossa costa, onde então, a gente tinha essas tampinhas, brincos, tudo anexado ao sedimento, com fragmentos de conchas, né? Então, foi a primeira vez que foi descrito uma coquina com restos de material humano junto. E foi publicado numa revista de alto impacto, né, de importância para a comunidade científica. Então, apesar de a gente já saber que material humano estava sendo anexado à sedimentação no mundo inteiro, né, plástico sendo anexado, foi a primeira vez aqui na nossa região, né, no Brasil, na América do Sul, que isso foi encontrado também. E aí acabou sendo batizado como antropoquina, esse material que contém bioclastos juntos com materiais humanos. Certo, vamos para o próximo tópico, que seria Laboratório de Geologia e Paleontologia da FURG. Qual é o foco do laboratório, professora? Bom, nossa principal área de estudo, né, o Laboratório de Geologia e Paleontologia, que eu coordeno, ele trabalha principalmente com vertebrados, mas nós também trabalhamos com invertebrados. Por exemplo, os bivalves, né, e gastrópodes, a gente trabalha também. Mas principalmente icnofósseis, então traços fósseis, não só daqui da região costeira, como também do interior do estado, né, como por exemplo do Jurássico, com pegadas de dinossauro e tocas de mamíferos, de vertebrados, a gente ainda está numa dúvida que se realmente são mamíferos ou não. Então, lá do Jurássico, né, a gente trabalha com esses materiais encontrados na beira da praia, então, diferentes vertebrados, tanto marinhos quanto continentais, então a gente trabalha também com os tubarões, com os peixes, com as preguiças gigantes, com os diferentes grupos que a gente acaba encontrando e coletando. A gente tem uma linha de pesquisa bem pequena ainda com o Triássico gaúcho, com alguns materiais que a gente também coletou na região central do estado. E os invertebrados coletados também na região costeira. Esses são os principais focos do laboratório, né? E, é claro, também com coprólitos. E coprólitos principalmente do Permiano do Rio Grande do Sul. Mas também já trabalhamos com coprólitos do Triássico e de outros períodos, até de outros países também. E que tipo de estudos são feitos? Bom, tudo vai depender do material que a gente está trabalhando, né? Então, se eu tenho um fragmento de um osso, né, um resto corpóreo de um vertebrado, por exemplo, depende do que eu estou vendo. Se eu encontrei um crânio e eu vejo que pode ser uma espécie nova, bom, eu vou descrever uma espécie nova. Mas se eu tenho, por exemplo, um pós-crânio dele, de um animal já conhecido,
Mas daí eu posso acabar encontrando alguma patologia nesses ossos, né? Posso encontrar alguma marca de interação entre outros animais, então eu posso encontrar marcas de invertebrados nos ossos, né? Posso encontrar marcas de mordida, né? Posso encontrar, então, vou ter diferentes áreas de estudo se eu tiver, por exemplo, um resto corporal, né? Isso é o nosso enfoque, né? A gente normalmente procura algo diferente, né? Não só descrever o osso propriamente dito, mas também por causa da minha formação, né? Que trabalha com os vestígios, com os traços dos seres vivos, a gente acaba procurando sempre isso também. Então, quando a gente tem um osso, a gente pode acabar, então, indo para diferentes ideias, né? Diferentes áreas da paleontologia. E com os traços, a gente não só descreve eles, como procura também a sua interação com o sedimento, para a gente conseguir entender como aquele animal vivia, né? Que deixou aquele traço, por exemplo. Ou com os coprólitos, a gente procura entender quem produziu aquele coprólito, então, que animal, né? Fez aquele coprólito, o que ele se alimentou, então eu consigo ver as inclusões que tem dentro de um coprólito, para ter ideia, então, se era um animal carnívoro ou herbívoro, se alimentava de animais aquáticos ou terrestres, por exemplo, né? Vou procurar, então, alguma evidência de um parasita nesse coprólito, então eu vou ter diferentes áreas da paleontologia, como paleoecologia, né, paleobiologia, eu vou fazer toda uma pesquisa em cima dele. Então é muito difícil a gente dizer, eu trabalho com tal coisa, por exemplo, eu trabalho com um dinossauro, mas eu posso trabalhar, o meu objeto de estudo pode ser um osso de dinossauro, pode ser as pegadas do dinossauro, né, então a gente pode ter diferentes áreas para o mesmo grupo, vamos dizer assim. Perfeito. Então, as nossas perguntas, as que a gente tinha, foram finalizadas, então eu gostaria de perguntar, professora, se a senhora gostaria de fazer mais alguma colocação antes da gente ir para as perguntas dos... Bom, eu acho que eu posso colocar um pouquinho que no Rio Grande do Sul, a gente então vai ter essa infinidade de fósseis, de materiais que a gente estuda, né? Que ali na FURG a gente tem dois enfoques principais, a paleoceanografia, né? O laboratório da professora Adriana, e com principalmente os macrofósseis, tanto invertebrados quanto vertebrados, o laboratório de paleontologia de geologia e paleontologia, que eu sou coordenadora, mas que a gente está sempre buscando, ambos laboratórios, principalmente essa interação, né, dos seres vivos com o ambiente que eles viviam, né? Então a gente está sempre procurando essa parte mais paleoecológica dos seres vivos que já viveram no nosso planeta. Perfeito. Posso ir para as perguntas, professora? Claro! Vamos começar pela pergunta da professora Dazi. Olha só. Eu vou ler aqui. Paula, não sei se é uma pergunta ignorante, mas vou fazer. Com os adventos de lama na praia, surgem mais fósseis? É uma pergunta difícil de responder. Quando a gente tem essas tempestades que muitas vezes, principalmente, depositam aquelas pelotas de lama, né? Que não sei se todo mundo é de Rio Grande e sabe o que a gente está falando, né? A gente tem diferentes eventos de lama na beira da praia ali do cassino, tá? A gente tem a lama fluida, então que é uma lama pegajosa, vamos dizer assim, que é a lama na água mesmo, né? Então, se tu pisasse em cima da lama, tu ia fazendo clef, clef, sabe? Tô tentando me explicar para quem não é de Rio Grande. Daza me ajuda se eu tô falando bobagem para tentar explicar isso. Ou a gente tem aquelas... Eu também não sou rio-grandina, Paula, mas já vivi vários eventos aqui, né? Com certeza. E também tem aqueles eventos que nos depositam na praia, aquelas pelotas
né, que são as bolas de lama, né? As bolas de lama, normalmente elas aparecem quando a gente tem tempestade, tá? E essas tempestades, sim, podem remexer muito o fundo marinho, que com certeza foi isso que fez e jogou as pelotas, né, para a beira da praia, e aí podem trazer junto fósseis que estavam submersos, né? Ou até mesmo erodir parte da praia e expor fósseis que estavam enterrados de areia, por exemplo. Só areia tinha enterrado eles. Então, esses eventos podem sim ajudar a gente a visualizar os fósseis, a acabar encontrando. Mas quando a gente tem a lama fluida, é muito mais difícil, porque ela vai e cobre tudo na beira da praia. E aí a gente não vai enxergar os fósseis, né? E na paleontologia, assim, é muito importante, a gente sempre tem... por que às vezes é difícil de enxergar um fóssil, né? Quando eu faço campo com o pessoal, sempre, assim, com as turmas grandes, né? Eu até quando os primeiros campos com os meus alunos de iniciação científica, eles têm muita dificuldade. Ah, professora, eu não enxergo nem fóssil, vocês não param de encontrar, né? Porque é tudo treinamento. E o treinamento é do olho mesmo, né? Tu aprende a visualizar ele, tu distingue ele rapidamente do meio de um monte de sedimento. Então, isso tudo é um treinamento. Mas quando a lama fluida tá cobrindo tudo, não adianta, não tem santo, não tem olho treinado que faça a gente visualizar. Então, esses eventos depende do evento, né? O que ele tá expondo e que tipo de lama tá chegando na beira da praia pra gente ter fóssil para coletar ou não. Perfeito. Muito obrigada, Paula. Eu que te agradeço, Dazi. A próxima pergunta é da Elisa. Existe algum dado sobre dentes a nível de espécie na região dos concheiros? Dentes o quê? Dentes a nível de espécie. Algum dado sobre dentes a nível de espécie na região dos concheiros? Sim, temos diferentes dentes de diferentes espécies, de diferentes vertebrados. A gente consegue ter ideia de que preguiça, por exemplo, dependendo do dente, a gente consegue ter ideia de que preguiça, né? De que espécie de preguiça é aquele dente, por exemplo. Dos tubarões também. A gente tem uma aluna, na verdade, já se formou, que trabalhou com isso, né? Identificando as espécies, e de outros vertebrados também a gente consegue ter ideia só olhando os dentes, de que espécie é. Pergunta do Thales. É comum encontrar fósseis provenientes das redes de pesca dos pescadores? Existe essa parceria entre universidade e comunidade? Muito bom, Thales. Já sim, alguns pescadores trazem fósseis sim com as redes, tá? Uma parceria atualmente não tem, não que eu saiba, não sei se existem, não com o nosso laboratório, então com certeza não tem, mas alguns pescadores trazem sim. Eu sei que o pessoal lá de Santa Vitória tem uma boa parceria com o pessoal do museu, tá? Então os pescadores ali de Santa Vitória têm, até sendo coletados pelas redes dentro da Lagoa Mirim, eles já trouxeram fósseis para o museu. Então, em Santa Vitória tem essa parceria forte. Em Rio Grande eu não cheguei ao ponto ainda de fazer essa parceria, mas é uma boa de eu me ligar e fazer logo essa parceria. Obrigada, Thales. Uma pergunta da base. E se alguém quiser trabalhar no laboratório, como fazer? Vem falar com a gente. Pode me procurar, pode procurar alguma das meninas, né? A maioria é menina, mas nós temos o Denner também no nosso laboratório, né? É o nosso bendito ao fruto. Atualmente, eu aceito meninos também, então não pensem que é só meninas, né? É só vir nos procurar, né? O que eu sempre aconselho? Se alguém tem interesse em paleontologia, né? De macrofósseis, tanto invertebrados quanto vertebrados, é que não me procurem no primeiro semestre, vocês ainda estão muito crus, porque é um mundo muito, muito maravilhoso, né? Quem nos procura mais é o pessoal do oceano e o pessoal da biologia. E, gente, quem está fazendo oceano tem 1000 coisas para ver, maravilhosas para aprender, e quem está fazendo biologia tem 1000 áreas, né? Não preciso dizer, maravilhosas também. Então, tudo está encantando vocês. E quando a gente, e isso eu acho que eu acredito que todos os professores vão concordar comigo, quando a gente aceita um aluno, a gente vai se dedicar a esse aluno e ensinar ele, né? Então, o aluno tem que se focar com a gente para conseguir aprender, né, o
que ele está se propondo a aprender, e também porque a gente vai se dedicar e gastar o nosso tempo na formação desse aluno. Então, por isso, no início, vocês estão muito sedentos a todas as áreas. Então, esperem um pouquinho o primeiro semestre passar, conheçam as áreas e vejam, bom, eu gostei mesmo, paleontologia e zoologia, vamos dizer assim, claro, porque, né, as duas se aproximam. Mas daí vocês vão, não, a professora Paula, já tive aula com ela, vamos supor, está no segundo semestre de biologia, acho que é no bacharelado, que tem no segundo semestre. Então, vou falar com a professora Paula, eu não tive aula ainda com o professor Daniel, que vai dar zoo mais adiante. Então, me procurem, já estando no segundo semestre, né, já estando mais firme nas escolhas de vocês. Eu dou esse conselho, mas é só vir falar com a gente, né, a gente tem a nossa técnica, a doutora Débora, também, que é super acessível, e vai recepcionar vocês também muito bem, com certeza. Agora uma pergunta e uma colocação do Robson Corrêa. Tem alguém que trabalha com palinologia na FURG? Encontrei há uns 4 anos atrás turfeiras aflorando perto da praia do Hermenegildo e na Praia das Maravilhas, que fica perto da Barra do Chuí. Acredito que nessas amostras tem muito pólen para ser estudado. Com certeza nós temos. Como eu falei para vocês, o laboratório da professora Adriana, eu falei de paleocenologia, né, oceanografia, mas ela trabalha com palinologia também, tá? Ela trabalha com microfósseis. E a nossa técnica, a Débora, ela fez a pós-graduação toda com palinologia. Então, ela trabalha tanto no laboratório da professora Adriana, quanto no meu, né? Então, ela está mexendo em tudo, como eu digo. Então, nós temos, sim, e te aconselho, então, a conversar com a professora Adriana, que ela é palinóloga também. Acho que a gente espera uns 5 minutinhos, Daza, para ver se vai ter mais alguma pergunta. O Francesco está escrevendo ali, né? Então a gente vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta para a professora Paula. Enquanto o Francesco escreve, eu gostaria de dizer que na tarde de hoje nós tivemos cerca de 45 participantes da nossa conversa, né? Isso é muito legal, mostrando que, sem dúvida nenhuma, é um tema que chama a atenção dos nossos estudantes, né? E foi muito bom ouvi-la, né, Paula, nessa tarde, né? O Francesco está perguntando se a palestra foi gravada, sim, e estará disponível no nosso canal do YouTube, e daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui, até posso passar agora, né, a arte que os nossos integrantes fizeram, né? E eu vou comentando aqui algumas coisas, né? Então agradecer, Paula, profundamente, agradecer ao Denner, né, por ter pensado nessa ideia e por ter feito contato contigo, né? Nesse momento eu te agradeço também em nome dos cursos do ICB, porque tu és, né, tu e a professora, agora me fugiu o nome, tu acabaste de comentar. Adriana, né? Tu e a professora Adriana são muito parceiras da gente, então toda semana aberta, ou momentos em que a gente está expondo os nossos cursos, vocês sempre são parceiras através dos estudantes, através dos materiais, para abrilhantar esses momentos também, né? Divulgar a geologia e a paleontologia na FURG. Então, agradecer profundamente vocês por essa parceria de sempre. E tem o Daniel está colocando aqui, né? Em relação aos animais em si, foram extintos por causa do clima ou dos homens? Depende. Essa eu acho que é rádio de gente, Paulo. Depende. Olha, eu vou te dizer, depende. Bom, é claro que ele está falando da megafauna, né? Dos fósseis aqui do Quaternário. Depende da região, né? Tem uma briga muito grande se o homem chegou antes ou depois aqui, né? Tem algumas evidências, então cada dia mais surge algum dado novo. Mas, ao que parece, sim, a megafauna conviveu com os seres humanos aqui na América do Sul. Que eu acredito que é isso que ele está perguntando. Na Europa, a gente sabe que teve, assim, influência. E, se eu não me engano, saiu recentemente. Eu estou meio fora de
de ler, né, os novos materiais. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Mas eu sei que saiu alguma coisa comprovando que os neandertais foram extintos principalmente por causa da competição com os homens para a caça dos grandes mamíferos na Europa e na Ásia. Então, eu me lembro que eu li alguma coisa rapidamente, eu não li o artigo. Mas eu vi que já saiu alguma coisa assim. Então, tem sim essa parte toda de competição na Europa, né? É claro que o clima também influenciou, né? E na América do Sul também teve essa competição. Mas, pessoalmente, eu acho que o clima teve um fator muito, muito forte. Algumas espécies, sem dúvida, foram extintas, sem dúvida fica forte, mas podem ter sido extintas mais rapidamente por causa da nossa influência. Mas eu acho que os dodôs foram extintos pelo... sim, sim. Não, em ilhas, isso é extremamente comum, né? O ser humano chega e tudo que é fácil a gente mata. Algumas espécies, a vaca marinha é como se fosse um peixe-boi, foi extinta também por causa de nós, né? Era um animal dócil que não nada rapidamente, fácil de ser caçado, então foi extinto pelo ser humano, né? Tem diferentes espécies que isso a gente tem relato. Mas eu sei que o Daniel estava perguntando da megafauna nossa aqui, se todos eles... Não sei se foi provavelmente a competição, eu acho que principalmente o clima. Mas a gente acelera os processos, né? Se a gente não é o causador deles, a gente acelera. Então, eu acho que a nossa competição, sim. Deixa eu só falar uma coisinha, eu queria agradecer, que eu sei que nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a vocês por terem aceitado essa proposta minha de fazer um novo formato. Sempre foi uma palestra, e eu falei com o Denner quando ele me contatou. Denner, para mim vai ser muito difícil preparar um material para vocês, porque faz 6 meses que eu tive um bebê, então eu estava muito atarantada, e eu tenho certeza que agora eu vou ter que amamentar um bebezinho por esse tempo, então, e devido ao nosso estado atual, né, a gente está tendo que trabalhar em casa, e não só eu, como o meu marido, né, então a gente tem o tempo reduzido, o tempo de trabalho nosso caiu pela metade, porque os dois têm que fazer alguma coisa, então o tempo foi dividido, então é praticamente 4 horas que cada um consegue trabalhar no dia, né, então isso prejudicou eu poder me dedicar 100% a preparar um material para vocês, então por isso eu queria agradecer enormemente vocês terem aceitado esse novo formato, que foi uma conversa, né, que eu consegui, pelo menos, responder algumas perguntas, apesar de que, como eu não estava com o material na mão, seguindo o meu raciocínio, eu acho que talvez eu tenha atropelado alguma coisa, como a Larissa falou que eu já tinha respondido uma pergunta, mas foi o que eu consegui me organizar para fazer. Eu queria agradecer muito vocês mesmo por aceitarem. Mas foi incrível. Foi ótimo, Paula. Gente, desculpa, Larissa, né? Falei por cima de ti, pode falar, depois eu falo. Pode falar, Larissa. Tu falou exatamente o que eu ia falar, estava ótimo, Paula, muito obrigada. Foi muito bom mesmo, Paulo. Assim, a gente te agradece profundamente pela conversa maravilhosa da tarde, né? Ainda mais nesse momento tão especial para ti, a gente sabe que é tudo muito corrido, né? Então, o teu baby está ali te esperando já louco de fome, né? A gente te agradece muito. E mais uma vez, né, eu quero agradecer a equipe do Café com Ciência. Hoje nós temos as fotinhos de todos ali, né, na arte que os meninos fizeram. Então, divulgar mais uma vez o nosso Instagram.furg, o canal do YouTube, que agora com esses eventos online, então, nós estamos com a autorização do palestrante, deixando disponível no canal do YouTube, então provavelmente amanhã estará disponível já a nossa conversa de hoje de tarde. Agradecer pela ideia da conversa, eu acho que abre novas possibilidades e é legal porque rola uma interatividade, né? Então, te agradecer profundamente, agradecer a todos que estiveram conosco nessa tarde, e lembrar que quem ainda não passou os dados para certificação, pessoal, podem colocar ali no Café com Ciência. Então, de vez em quando vocês viam que eu estava com o rosto para o lado, porque eu estava copiando os dados, né? Ou enviar para o e-mail, caféconscienciafurg@gmail.com, que nós estaremos emitindo a certificação em seguida.
tá? Então, te agradecer mais uma vez, Paula, por essa tarde, né, e agradecer a todos que puderam estar presentes com a gente hoje. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada mesmo pelo convite. Então tá, o pessoal está deixando ali bastante mensagem de agradecimento também, de parabenização pela palestra, tá? Então, mais uma vez, obrigada. E a semana que vem, pessoal, nós não teremos Café com Ciência, tá? Em função de todas as atividades que estamos envolvidos aí, né, com a apresentação do novo sistema da FURG, mas daqui 15 dias nos encontramos de novo, né, às 14h30, aqui no MConf, né, mas a gente manda o convite para todos vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigada, e até daqui 15 dias, então. Muito obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até.